Uma operação da Polícia Federal revelou quem é o homem que promoveu a entrada de mais de 2.000 fuzis nas comunidades do Rio de Janeiro. As armas foram enviadas dos Estados Unidos ao Brasil, numa rota até então considerada inédita para os investigadores. A polícia estima que a quadrilha já movimentou 50 milhões de reais com a venda de armamentos pesados nos últimos anos. Quem são os senhores das armas? Os traficantes responsáveis pela entrada em massa de fuzis nas comunidades cariocas. Promovem a disputa por territórios e cenas como essa. O tiro tá em cima da gente aqui, cara. Civis encurralados em meio a uma troca de tiros entre criminosos e policiais na mais importante via expressa da cidade. Essa população ela se torna refém, vítima dessa violência e da distribuição desordenada dessas armas aqui no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. É nesse condomínio de luxo que, segundo agentes da Polícia Federal, mora o homem que está no topo da organização criminosa. Ele abastecia tanto o Comando Vermelho, quanto o Terceiro Comando, quanto diversas quadrilhas de milicianos espalhadas pela cidade. Para a surpresa dos investigadores, o mentor do esquema é um policial federal. Josias João do Nascimento tem 56 anos. Está aposentado da PF há cerca de 5 anos e conseguiu enganar a polícia por mais de uma década. Na última semana, os agentes estiveram aqui no condomínio para cumprir mandados de busca e apreensão. Mas não há um pedido de prisão contra Josias. Segundo as investigações, a quadrilha, chefiada pelo agente público, conseguiu enviar nos últimos anos 2.000 fuzis dos Estados Unidos aqui para o Brasil. A maior parte do arsenal tinha endereço certo, comunidades ligadas à maior facção criminosa do estado. A operação da PF é um desdobramento da apreensão de 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Rio em 2017. As armas enviadas por avião estavam escondidas em uma carga de aquecedores de piscina. A apreensão de fuzis aqui no Aeroporto Internacional do Rio revelou à polícia uma rota de tráfico de armas até então desconhecida. Os fuzis que eram repassados para as comunidades do Rio de Janeiro chegavam até por meio de voos comerciais que vinham de Miami, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros nos Estados Unidos. O nome que veio à tona na apreensão de 2017 era de Frederic Barbieri. O brasileiro que ficou conhecido como Senhor das Armas morava nos Estados Unidos e foi responsável pelo envio dos fuzis. Esse esquema funcionou por quase uma década, né? E estima-se que milhares de armas de fogo de grosso calibre, como fuzis de assalto, incluindo o mais popular deles, o AR-15, né, tenham sido remetidos aqui para o Rio de Janeiro. Barbieri foi condenado pela justiça americana a 12 anos de prisão por tráfico internacional de armas. E passou a ajudar a polícia com informações. A deflagração da operação em 2017 e a prisão do Barbieri no ano seguinte, 2018, em território americano, permitiu que as autoridades americanas e as polícias brasileiras continuassem a investigação desse importante ramo, né, do tráfico internacional de armas de fogo e o aprofundamento das investigações com relação à lavagem de dinheiro proveniente da venda dessas armas. As investigações avançaram e revelaram a ligação de Barbieri com o policial Josias. Os fuzis eram comprados em lojas de armas da Flórida. As peças escondidas em equipamentos pesados, como aquecedores de piscinas e aparelhos de ar-condicionado. A carga era despachada por avião. Toda a logística era acompanhada por Barbieri. Já no Brasil, o armamento era distribuído aos compradores e o dinheiro lavado por meio de transações como compra de imóveis. Essa seria a parte de Josias. Nossa produção não conseguiu localizar a defesa dele. O policial pediu aposentadoria da PF 6 meses depois da prisão de Barbieri.
Esse especialista acredita que a quadrilha dos senhores das armas pode ter sido desarticulada. Mas ainda existem outras rotas para a entrada de armamentos no país. Elas podem entrar, todos somos sabedores disso, via Paraguai, né, Pedro Juan Cabaleiro, Mato Grosso, desce por São Paulo, Dutra, Avenida Brasil, pulveriza pelas principais vias de acesso ali pelas comunidades espalhadas. A Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados, avaliados em 50 milhões de reais. É uma cifra alta que mostra o tamanho do esquema criminoso. Esse combate, quem tem que estar capitaneando esse combate é o governo. Não só o governo do Brasil, como dos países que se sentem prejudicados ou que desses países vêm enviadas essas armas para dentro do nosso país. Então, uma política de combate séria ao tráfico internacional de armas. Além do tráfico de armas em si, tá? As polícias, os órgãos de repressão, eles têm que minar, eles têm que asfixiar a parte financeira, tá? O proveito desse crime, porque senão você não consegue desarticular as quadrilhas por completo.